Imagine você andando à beira de um lago e de repente encontra algo que poderia acabar nos livros de história. Mas por alguma razão, não foi porque você não contou a tempo, não. Era época de conflito pesado, naquele ano de 1944. A Segunda Guerra Mundial estava em seu auge, porém, sempre havia algumas pausas. Foi numa dessas que um jovem garoto viu algo que o deixou curioso durante muitos anos. Ele caminhava tranquilamente às margens de um lago próximo à sua casa, na cidade de Metassierev, no leste da Estônia, quando se deparou com algumas marcas no chão, que pareciam ser de pneus grandes ou algo dessa natureza. O garoto então seguiu estas marcas e viu que terminavam num lago, como se algo muito grande tivesse entrado. Será que teria saído do outro lado? Bom, ele não fazia ideia. E como naquela época ficar em silêncio era uma garantia de vida, ele não contou a ninguém sobre o que havia visto. No entanto, passou a ir com mais frequência ao lago, a fim de tentar elucidar aquele mistério. Ele notou que saíam bolhas em certos locais do lago e pensou que poderia ser algum tipo de animal. Só que animais não fazem rastros como aqueles. Enquanto isso, o cenário na maior parte da Europa estava sendo dominado pela realidade cruel da guerra, que em 1944 estava em uma fase crítica, pois os aliados estavam avançando em várias frontes contra as forças do eixo. Os alemães estavam enfrentando dificuldades para resistir aos ataques dos soviéticos no leste, dos britânicos e americanos no oeste e dos italianos e franceses no sul. Além disso, os alemães sofriam com a escassez de recursos, a sabotagem da resistência interna e os bombardeios aéreos dos aliados. Outros eventos importantes marcaram a Segunda Guerra naquele ano de 44, como, primeiro, a libertação de Leningrado pelos soviéticos, após um cerco de quase 900 dias pelos alemães. Segundo, a ofensiva soviética na Ucrânia, que resultou na tomada de Kiev e Odessa. E parece que essa história quer se repetir, não? Terceiro, a Operação Schindler, que consistiu no desembarque aliado em Anzio e Netuno, na Itália, para flanquear as tropas alemãs na linha de inverno e atacar Roma. Quarto, a libertação de Roma pelos aliados em 4 de junho de 1944. Quinto, a Operação Bagration, que foi a maior ofensiva soviética da guerra e resultou na destruição do grupo de exércitos do centro alemão e na libertação da Bielorrússia e da Polônia Oriental. Sexto, o atentado fracassado contra Hitler em 20 de julho de 1944, organizado por oficiais alemães que queriam acabar com a guerra. O ano de 1944 também foi marcado pelo famoso Dia D, um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra, ocorrido no dia 6 de junho daquele ano. Nesse dia, os aliados realizaram a maior operação de guerra da história, combinando diversas forças militares para invadir as praias da Normandia, na França, que estava ocupada pelos alemães. O objetivo era criar um novo fronte de luta na Europa Ocidental e libertar os territórios dominados pelos nazistas. O Dia D foi um grande sucesso para os aliados, que conseguiram desembarcar mais de 150 mil soldados e avançar pelo interior da França. Os alemães foram pegos de surpresa e não conseguiram conter o ataque, apesar de oferecerem forte resistência em alguns pontos. O Dia D marcou o início do fim do domínio nazista na Europa. Estes foram apenas alguns dos acontecimentos daquele ano, viu? Que talvez o jovem estoniano não tivesse ideia de que pudesse estar acontecendo. Muito menos que um dia sua descoberta acabaria sendo parte daquela história. Os anos foram se passando e o jovem rapaz foi se tornando adulto, carregando lá no fundo as memórias do que ele havia visto às margens do lago. Ele cresceu desconfiado de que poderia ser um veículo e não mais um animal, como pensou no início, porém não tinha a mínima ideia de qual veículo poderia ser ou quem seria. Teria alguém dentro? Será que um dia iriam encontrar o que quer que fosse aquilo? Bom, agora ele estava longe demais para tentar descobrir. Por volta do ano de 1999, aquele mesmo jovem que então havia chegado à casa dos 65 anos de idade
resolveu falar sobre suas memórias de 1944 a um amigo, Igor Sedunov, que era líder de um clube local de história da guerra chamado Otsing. O clube era uma organização secreta de exploradores e aventureiros que existiu na Estônia durante o século XX. O nome Otsing significa busca em estoniano e reflete o espírito dos membros do clube, que se dedicavam a descobrir e documentar os mistérios e as maravilhas do mundo. O clube Otsing foi fundado em 1928 por um grupo de amigos que compartilhavam interesse pela história, pela geografia, pela arqueologia e pela ciência. O clube já realizou diversas expedições pelo território estoniano e por outros países, como a Finlândia, a Rússia, a Mongólia, a China e o Tibete. O clube também foi responsável por algumas descobertas importantes, como a localização de um antigo templo budista no deserto de Gobi, a identificação de uma nova espécie de mamute na Sibéria e a recuperação de um tesouro viking no lago Peipus. O Otsing teve que encerrar suas atividades em 1940, quando a Estônia foi ocupada pela União Soviética. Muitos dos seus membros foram presos, exilados ou executados pelos comunistas. Os arquivos e as coleções do clube foram confiscados ou destruídos. Apenas alguns documentos e objetos sobreviveram e estão guardados em museus ou em coleções particulares. O Clube Otsing é considerado um símbolo da cultura e da identidade estoniana e uma fonte de inspiração para as novas gerações de exploradores. Agora, o fato é que, por meio de contatos antigos e importantes, Sedunov conseguiu financiamento para, enfim, descobrir o que poderia haver no fundo do lago. Então, com a ajuda de colegas mergulhadores do clube de mergulho Ichthyander, foi iniciada uma busca sistemática no lago. Nos primeiros momentos, o que encontraram foi um lodo e turfa. Contudo, uma investigação mais profunda, literalmente, fez com que eles descobrissem o ouro da missão. Tratava-se de um tanque de guerra. O lago estava escondendo um tanque de 50 anos de idade, no mínimo a 7 metros de profundidade. E pelas características, seria um modelo T-34 soviético. O trabalho agora era remover o velho guerreiro do fundo e trazê-lo para a superfície. Então, isso foi feito. Em 14 de setembro de 2000, a equipe conseguiu retirar o tanque intacto e confirmou na hora tratar-se mesmo de um T-34/76 da União Soviética. Só que havia algo por trás da história daquele tanque que surpreenderia ainda mais a todos os que testemunharam a sua remoção do lago. Olha só, gente, que interessante. Na Segunda Guerra Mundial, um tanque T-34 de fabricação soviética foi capturado pelos alemães, repintado e usado como se fosse deles. Por muitos anos, pensava-se que ele havia sido perdido na batalha ou abandonado pelos alemães durante a retirada. O T-34 foi um elemento primordial das forças soviéticas durante a guerra. Pelo seu design, foi capaz de ser continuamente aperfeiçoado para atender às novas exigências da Frente Oriental. Quanto mais a guerra durava, mais capaz se tornava o T-34. E também ficou mais barato e mais fácil de produzir. Agora, o fato é que aquele tanque tinha algo em especial. O leste da Estônia foi palco de ferozes batalhas travadas de fevereiro a setembro de 1944. Estima-se que 100 mil homens foram mortos e mais de 300 mil feridos durante estas batalhas. Estima-se que os alemães usaram este tanque e depois o levaram para o lago para evitar que fosse retomado e usado pelo avanço do exército soviético. No tanque, além das marcas externas feitas pelos alemães, havia até munição. Só que não havia qualquer corpo, pois o veículo foi deliberadamente afundado. O T-34 foi então levado a um museu de guerra na vila de Gorodenko. Ao todo, 116 projéteis foram encontrados a bordo. E, notavelmente, o tanque estava em boas condições, sem ferrugem e todos os sistemas, exceto o motor, em condições de funcionamento. A restauração do tanque foi concluída em 2007 e atualmente está em exposição no museu. Quanto ao jovem que suspeitou e depois de 50 anos disse sobre o que havia visto, nem o nome conseguimos encontrar. Muito menos se ele ainda está vivo. A história, sim,
é verdadeira e foi confirmada pelo site Snopes.com, que faz esse tipo de verificação de notícias. Pode ser que o próprio senhor, o antigo jovem, tenha pedido sigilo a respeito de sua identidade. Afinal, ele perderia o sossego se a mídia descobrisse quem ele era. E talvez não era isso que ele queria, não. É um direito dele, né? O lado bom é que ele acabou tirando de sua memória mais essa parte da história, em que o tanque roubado dos soviéticos pelos alemães foi finalmente encontrado. Obrigado por assistir. Até a próxima.